E salve, salve, fera! Sejam bem-vindos a mais uma super produção. Eu sou o professor Ranir e hoje vamos conhecer um pouquinho de como se faz a leitura da história e também o papel do historiador, esse profissional que faz toda essa interpretação da história. Fique comigo e aproveite a vinheta para dar aquele like para fortalecer. É bem rapidinho, eu já volto. Você já deve ter notado que medir o tempo é fundamental para organizar a vida das pessoas. De uma cidade ou de um país, é a medição do tempo que lhe permite contar a sua idade e determinar, por exemplo, um feriado, a data de início das aulas, que você geralmente adora, mas agora com essa história de pandemia, tenho certeza que você vai adorar o retorno delas, né? Deve estar com muita saudade da escola, ou tô errado? E outros momentos também importantes, né? Tem tantos momentos importantes, só o tempo nos ajuda a medir. Podemos entender mais ou menos assim: o dia e o ano são medidas de tempo baseadas em mudanças observadas na natureza. O dia corresponde ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Vou botar aqui a Terra girando. Olha que bonitinho. Esse movimento é chamado de rotação. O ano foi calculado com base no tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, que é conhecido como movimento de translação. Tipo assim, ó, o Sol é o microfone e a Terra fica dando a volta em torno dele. Quando ela completa-se um ano. Já o século e o milênio, contudo, não têm relação direta com a natureza. Eles são muito utilizados para localizar acontecimentos mais duradouros ou que não têm uma data precisa. Como, por exemplo, aquele que é uma referência para nós ocidentais. O que seria uma referência para nós ocidentais? O que? Ele. O nascimento de Cristo. Quem assistiu ao vídeo anterior lembra do referencial AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Por exemplo, este vídeo está sendo gravado no ano de 2021 depois de Cristo. Será que um dia lá em 2100, 200 vão ver meu vídeo? Será? É um legado que eu estou deixando. Bom, mas podemos dizer que a civilização romana iniciou em 753 a.C., com a fundação de Roma, lógico. Então, gente, para os historiadores é fundamental saber localizar os acontecimentos no tempo. Por quê? Porque todo fato histórico está relacionado a um lugar e a uma data. Onde ocorreu? Por que ocorreu? Quais as consequências? Entre tantas outras questões que devemos nos perguntar, é que se realmente queremos ter coerência no conhecimento da história, pois aqui eu quero destacar para você, gente, história não é achismo, não é chute. História é ciência e, logicamente, que como ciência, ela deve ser pensada e interpretada de maneira racional e, logicamente, a partir de um método científico. Bom, mas vamos voltar ao tempo. Os dias, os meses e os anos são medidas de tempo usadas pela ciência histórica, que em geral para fazer referência a períodos mais curtos. A data de nascimento e de morte de uma pessoa, a duração de uma lei, de um governo ou até mesmo de uma guerra. Mas, quando queremos falar de um intervalo de tempo maior, é comum utilizar a década, que são 10 anos. O século, que são 100 anos, e o milênio, que, como diz o próprio nome, são 1000 anos. O século é uma das medidas de tempo mais utilizadas no estudo da história. Como vimos, ele corresponde a um período de 100 anos,
e geralmente é indicado por algarismos romanos. E o que tem de gente que não sabe o que são algarismos romanos, não sabe contar, é brincadeira. Tem gente que fala XX, XI. Mas vamos lá. Para descobrir a que século pertence um ano, existem algumas regras. Vou te dar algumas dicas para te nunca mais te perder. Todo ano que tiver um ou dois algarismos pertence ao século I a.C. ou depois de Cristo. Os anos de 99 a 1 a.C., portanto, fazem parte do século I a.C. Os anos de 1 a 99 pertencem ao século I depois de Cristo. Quando o ano termina em 00, é necessário eliminar esses dois zeros. Tá confuso? Não, mas acho que vai ficar fácil. A gente elimina esses dois zeros para se ter o século. Assim, o ano 100 pertence ao século I e o ano 1500 ao século XV. Além disso, gente, se o ano tiver 3 ou mais algarismos e não terminar em 00, você deve eliminar os dois últimos algarismos e somar 1 ao restante do número. O resultado obtido é o século. Por exemplo, o ano de 1808 pertence ao século XIX. 18 mais 1. 2016 ao século XXI. E assim por diante. Façam alguns exercícios que vocês vão perceber como isso fica bem fácil e bem natural de entender. Por que a contagem é dessa forma? É muito simples. Como eu já te disse, nós utilizamos o calendário cristão, que é baseado no nascimento de Cristo, o qual é considerado o ano 1, ou seja, o ano em que Cristo nasceu é o ano 1. Portanto, o século I começa com seu nascimento e vai até o ano 100. Depois, o ano 101 até o ano 200 é o século II, e assim sucessivamente. Entendeu? Fácil, né? Dá uma pensadinha, faz um pouco de exercício que tu vai entender que é bem barbada. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Aqui é internet e eu não preciso repetir. Que delícia, não preciso repetir, é só voltar o vídeo. Como diria antigamente, rebobina a fita. Agora, para entender a divisão cronológica da história, vamos imaginar a sua vida. Esta é a sua vida. Desde o nascimento, imagine que ela seja dividida em períodos escolares. O marco de cada um dos períodos seria o início de uma nova fase escolar. A creche, a pré-escola, os anos iniciais do 1º ao 5º ano e os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Essas fases teriam algumas características marcantes, concorda? Nos estudos de história é comum dividir o tempo em períodos. É a chamada periodização. Os historiadores fazem essa divisão para que se compreenda com mais clareza o passado que será estudado. É possível estabelecer diferentes divisões da história, dependendo do critério adotado e do assunto que se quer estudar e explicar. A divisão tradicional da história, a qual foi feita por historiadores europeus, é feita desta maneira. A história está dividida em 4 idades ou períodos. Certamente você os conhece, mas nunca organizou eles bem na sua mente. Agora, com certeza, quando eu te falar, tu vai lembrar. Ah, é isso, eu já ouvi falar. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos hoje. Ao criar essa periodização, eles adotaram como referência o desenrolar da história no seu próprio continente, ou seja, né, lá na Europa. Desprezaram todo o resto, como se só eles importassem. O marco inicial dessa periodização é a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.000 a 4.000 a.C. Essa convenção ainda é a mais adotada por historiadores e a mais utilizada nas escolas. Mas muitos historiadores criticam essa divisão. Para eles, essa periodização valoriza os fatos políticos.
deixando completamente de lado os eventos culturais, também eventos econômicos e sociais. E, além disso, gente, como esses períodos foram estabelecidos com base nos acontecimentos da história europeia, a história de outras sociedades humanas, como eu já falei anteriormente, vamos dar como exemplo os povos da África, da Ásia e das Américas, também da Oceania, sempre é colocada em segundo plano. Repito, como se o resto do mundo não importasse. O que importa é o que aconteceu na Europa e onde os europeus foram. Isso explica um pouco de como nós somos submissos, não acham? Os estudiosos questionam essa periodização, buscam criar outras divisões ou selecionar acontecimentos e marcos cronológicos que haviam sido desprezados até então. Mas, por mais que se esperneie, que se grite, essa divisão ainda continua sendo a maior referência quando se diz respeito à divisão cronológica da história. Outro problema criado por essa divisão foi classificar como pré-história todo o período anterior à invenção da escrita, pois o termo pré-histórico pode ser entendido de maneira preconceituosa. Pois é, sabe quando tu diz, não, mas tá louco, esse teu celular é pré-histórico, isso daí é muito velho, como se o antigo não valesse nada, né? Pois parte da ideia de que os povos que não conheciam a escrita não faziam história, eram atrasados ou não civilizados. Fica a dica, isso é uma justificativa para dominar os outros, hein? Principalmente os povos mais simples. Esse questionamento é fundamental, pessoal, pois a pré-história foi um longo período em que os seres humanos criaram tecnologias e habilidades fundamentais para a vida em sociedade. Imaginem que hoje temos acesso a um conhecimento infinito de coisas que a humanidade inventou ou descobriu. E lá na pré-história, gente, pensa que lá na pré-história os caras não sabiam nada, não tinha ninguém para ensinar, né? Tipo essa barbadinha que a gente tá aqui, não é verdade? Eu tô aqui dando aula para vocês estão assistindo, aprendendo comigo. Se não entendeu, volta, né, o vídeo, né? Rebobina a fita, como era antigamente, né? Que vocês têm aqui, gente, né? E na pré-história a humanidade, ela teve que, por si só, buscar a sua sobrevivência. Conquistou o fogo, aprendeu a cultivar a terra, desenvolveu a linguagem, e eu nem vou falar da invenção do arco e da flecha, de machados, de facas, anzóis. O que hoje parece banal, naquela época os caras criaram roots genuínos. Ainda hoje, gente, existem sociedades que não desenvolveram nenhuma forma de escrita, e nem por isso é menos do que outros. É o caso de grupos nativos das Américas, da África, da Sibéria e também na Austrália. Algumas delas adotaram, inclusive, alfabetos de outras línguas, como, por exemplo, o caso da língua portuguesa, para registrar os sons de seus próprios idiomas. Atualmente, os pesquisadores reconhecem que todos os povos têm história, sim. Mesmo sem dominar a escrita, inúmeras sociedades produziram ferramentas, aproveitaram os recursos da natureza para garantir a sua sobrevivência. Criaram diferentes formas de arte e de religião e nos deixaram vários e vários testemunhos sobre os modos de vida que construíram. Estas sociedades também possuíam suas próprias noções temporais e formas particulares de medir a passagem do tempo. Estas sociedades também possuíam suas próprias noções temporais e formas particulares de medir a passagem do tempo. Vamos citar um exemplo bem peculiar. Embora os filhos dos aborígenes australianos tenham capacidade mental semelhante à das nossas crianças, né, as crianças brancas, eles têm grande dificuldade de ver a hora no relógio. Podem aprender a posição dos ponteiros como um exercício de memória, mas não conseguem relacioná-los à hora do dia. Há uma espécie de lacuna que eles têm dificuldade de preencher entre sua concepção de tempo
e a da civilização industrial moderna. Assim como nós, que somos frutos culturais da sociedade industrial moderna, temos dificuldade de entender como nossos índios do interior da floresta amazônica podem viver de maneira tão simples, sem tecnologia, com pouco conforto, ou que para nós talvez seja nenhum conforto, e longe de tudo e de todos, sem shopping, sem cinema. Para nós é difícil imaginar. Mas assim como a gente também tem que fazer o exercício reverso. Quero deixar claro que eu não tenho essa dificuldade. E confesso que sinto uma pontinha de inveja deles. Todo dia era dia de índio. Trabalham como loucos de segunda a segunda, de 8 a 10 horas por dia, para pagar o quê? Conta. Eles aproveitam o tempo deles para poder contar histórias, reverenciar a natureza, viver com suas famílias e dar atenção às suas crianças. Gente, e sem falar que enquanto nós destruímos sistematicamente o nosso planeta, poluindo rios, o ar e destruindo a natureza, eles historicamente lutam e muito, gente, para preservá-la. Viu como é fácil história? E nunca se esqueça que o conhecimento da história é fundamental para exercermos plenamente nosso direito à cidadania. E você, qual parte da história te chama mais atenção? Se você pudesse escolher um momento da história para nascer ou viajar no tempo, que momento você escolheria? Coloque aqui nos comentários. E se puder, e se gostou mesmo, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Um abraço bem apertado e um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Valeu, muito obrigado.